Conversas e confabulações, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Continuando a nossa conversa sobre alimentação e doenças cardiovasculares, nós vamos tratar hoje de escolhas alimentares sem a necessidade de abrirmos mão dos prazeres de uma boa mesa. E hoje vamos falar do ovo. Vamos confabular? Antes de começar, eu reitero os pedidos que eu sempre faço. Dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso é muito importante para dar relevância ao canal. Estamos combinados? Se você ainda não viu os vídeos 29 e 30, vai lá. Nós vamos precisar dos conceitos que desenvolvemos nos dois para entendermos bem esse aqui. Lá nós definimos as substâncias químicas chamadas lípides, 4 delas de maior interesse médico. Os fosfolípides, que são constituintes das paredes das células, os triglicérides, que são importante fonte de energia para o organismo, o colesterol, que é precursor de hormônios como estrógeno, progesterona, testosterona, e a vitamina D e a bile. E o quarto deles, os ácidos graxos. Tudo isso aí misturado compõe os óleos e as gorduras. Hoje eu vou dedicar alguns minutos na análise desse último, os ácidos graxos. Eu falei no vídeo 29 que o colesterol é considerado o vilão das doenças cardiovasculares, mas que dentre os ácidos graxos há aqueles que são tão ou mais danosos à saúde cardiovascular. Já ouviram falar de gordura saturada? De ácidos graxos saturados, insaturados ou poliinsaturados? Vou tentar explicar isso de forma simples e vou tentar não ser cansativo. Pense num vaso de terra seca. Você vai colocando água, ela vai sendo absorvida até o ponto em que a terra não absorve mais água. Aí a gente diz que a terra saturou-se de água. A gente representa uma molécula química com letras e traços, como por exemplo nessa imagem aí. Aí estão representadas 2 moléculas de ácido graxo, compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são representados, respectivamente, pelas letras C, H e O, e ligadas por traços. Isso é uma representação gráfica apenas. Comparem as duas. Na de baixo, se acrescentarmos mais hidrogênio nela, ela vai chegar ao ponto de se transformar na de cima, completamente saturada de hidrogênio. Em termos práticos, um ácido graxo saturado é aquele que já combinou com todos os átomos de hidrogênio possíveis. O ácido graxo monoinsaturado é aquele que ainda é capaz de receber um átomo de hidrogênio. E os poliinsaturados são aqueles que são capazes de receber 2 ou mais átomos de hidrogênio. Tá chato? Deixa eu te mostrar outro exemplo então. Esse aí é um belíssimo Frecciarossa da empresa Trenitalia, que corta os montes apeninos italianos a 300 km por hora. Hipoteticamente, se cada vagão for um átomo de carbono e cada passageiro for um átomo de hidrogênio, e se todo o trem estiver com todos os assentos ocupados, nenhum assento vago, ele estará saturado. Não é capaz de receber mais nenhum passageiro, mais nenhum átomo de hidrogênio. Se houver pelo menos um assento vago, será um monoinsaturado. Se tiver 2 ou mais assentos disponíveis, será um ácido graxo poliinsaturado, porque ele é capaz de receber
mais passageiros, mais átomos de hidrogênio. Bem, depois da breve aula de química orgânica, 3 conceitos. Os ácidos graxos saturados são os mais nocivos ao organismo, mais do que o colesterol. Quanto mais insaturados são os ácidos graxos, menos danosos eles são. Chegam mesmo a serem benéficos, como é o caso dos ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Vocês já ouviram falar deles? O que temos que fazer então para diminuir o risco de doenças cardiovasculares? Simples. Diminuir a ingestão de ácidos graxos saturados e aumentar a ingestão de ácidos graxos poliinsaturados. Em outras palavras, aumentar a ingestão de alimentos que contêm ácidos graxos insaturados e poliinsaturados e diminuir a ingestão de alimentos que contêm ácidos graxos saturados. Simples? Simples nada, é bem complexo. Mas hoje a gente encontra informação para tudo na internet. Eu vou dar algumas dicas. Como eu disse no vídeo 29, os óleos e as gorduras são misturas de ácidos graxos. Na busca da melhor mistura, nós temos algumas constatações. 1. Os óleos vegetais são melhores do que as gorduras animais. Têm uma composição mais favorável de ácidos graxos. 2. Existem diferenças entre eles. Os óleos vegetais não são iguais. 3. Gorduras sólidas em temperatura ambiente são formadas predominantemente por ácidos graxos saturados. Vejam a banha, a manteiga, a gordura de coco. E 4. Colesterol só existe nas gorduras de origem animal. Carne, ovo, leite e seus derivados. Não existe nos óleos vegetais. Considerando que são os ácidos graxos saturados que vão desencadear a doença vascular, então essa deve ser a nossa principal preocupação na hora de fazermos as nossas escolhas alimentares. Veja alguns exemplos nessa tabela aí, só para ilustrar. Dentre os óleos vegetais, o de canola é o melhor deles. Tem o menor teor de ácidos graxos saturados, 6%. Seguido do óleo de girassol, de milho, de oliva. E o de soja é o pior deles, 15% de ácidos graxos saturados. Para comparar, a banha de porco tem 39,82% e a manteiga tem 58% de ácidos graxos saturados. Então, na hora de escolher o que usar na confecção dos alimentos, um pouco de informação e o aspecto geral, o jeitão, ajudam bastante. Até agora falamos das gorduras que usamos no preparo dos alimentos, mas mais importante do que isso é entendermos a composição de ácidos graxos nos alimentos que comemos. Nós já sabemos então que os alimentos vegetais são melhores do que os de origem animal. E dentre os de origem animal, há diferenças na composição de ácidos graxos, como já falamos. Por exemplo, peixes, principalmente os de água salgada, têm um alto teor de ácidos graxos ômega 3, 6 e 9, que são benéficos à saúde. No outro extremo estão as carnes vermelhas. E o ovo? Eu não vou falar sobre o ovo, eu vou apresentar a composição de ácidos graxos do ovo e deixar vocês decidirem se ele é bom ou não, com base no que nós já vimos até aqui. Um ovo de galinha de 50 gramas tem 1,6 gramas de ácido graxo saturado, equivalente a 3,2%. E tem 1,8 gramas de ácido graxo poliinsaturado, equivalente a 3,6%. E 200 miligramas de colesterol. Então vejam, tem um teor baixo de ácidos graxos saturados, que são os nossos adversários, mas tem também um teor baixo de ácidos graxos insaturados, que são benéficos. E tem muito colesterol. Vou ajudar com mais uma informação. As necessidades diárias de colesterol na nossa dieta são de 300 miligramas por dia, equivalente à quantidade contida em um ovo e meio. Portanto, o problema não é
comer ovo, mas a quantidade de colesterol ingerido diariamente. Outro dia uma pessoa da família me perguntou o que eu tenho contra o ovo. E eu respondi que eu não tenho nada contra o ovo. Eu apenas faço minhas escolhas. Já que eu sou carnívoro, sou fissurado no nosso maravilhoso, insuperável, insubstituível queijo canastro, sou apaixonado por uma bona pasta, um molho de gorgonzola. Então eu preciso fazer escolhas. E as faço. Não dá para comer de tudo. Então eu abro mão de algumas coisas para me deliciar com outras. Viu? O ovo não é vilão. Nunca foi. Para finalizar, a melhor dieta é aquela mais variada possível, que contém um pouco de cada coisa, com peso maior dos alimentos mais saudáveis e peso menor dos menos saudáveis. Essa imagem aí é famosa, a famosa pirâmide alimentar. Ela tem um pouco de tudo. Não é pecado você comer aquele torresmo crocante às vezes, sacou? Obrigado pela companhia até aqui. Eu reitero os meus pedidos. Deem um like no vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.